Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Gostariam de aprender esse bolo que é recheado e coberto com um creme de doce de leite delicioso, bem regado, bem molhado, coberto com um pralinê de amendoim, que é aquele amendoim crocante, doce com uma casquinha de açúcar. É delicioso esse bolo, pessoal. Gostariam de aprender? Então, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deem seu like, que nós sempre traremos receitas deliciosas e descomplicadas para vocês. Bora lá para a receita, então. Daremos início, então, à massa. Aqui nós temos 4 claras de ovos grandes, tá? Nós iremos bater até pontos de neve. Bom, ó, as claras já estão firmes. Eu irei reservá-las, mas eu voltarei a terminar a massa na mesma batedeira. Nem precisa lavar, pessoal. Vocês podem utilizar a mesma batedeira. Agora colocaremos as 4 gemas equivalentes aos ovos, às claras que foram batidas, né? Volto a dizer, são ovos grandes. São 4 ovos grandes. Se eles não forem tão grandes, vocês utilizem 5 ovos. Colocarei 3 ml de baunilha. Eu gosto de usar a baunilha escura, mas se vocês tiverem a branca, podem utilizá-la também. E aqui tem 180 gramas de açúcar refinado e peneirado também. Nós iremos bater até ficar bem aerado, bem clarinho. Como tem um pouquinho de gema aqui na lateral da batedeira, eu irei dar uma raspadinha. Porque as gemas, elas têm que ficar bem batidas, senão o bolo ficará com gosto de ovo. Tá? Então não pode ficar essa gema na lateral sem bater. Então vamos voltar agora. As gemas já estão bem batidas, bem airadas. Olha só como elas clarearam bem. Então agora daremos continuidade. Acrescentaremos, ó, aqui nós temos 30 ml de óleo. Acrescentaremos aqui na massa. Daremos uma mexidinha. Agora misturaremos com a farinha. Aqui nós temos 5 gramas de fermento para bolo. Nós iremos misturar aqui em 210 gramas de farinha de trigo. Ó, misturei aqui o fermento na farinha de trigo. Agora nós iremos alternar essa farinha com o fermento com 120 ml de água. Então nós iremos alternar. Ó, vou pingando um pouco de água, colocando um pouco da farinha com o fermento e dando uma mexidinha. E assim, ó, mais água, mais os ingredientes secos, até finalizar toda essa massa. Finalizar todos esses ingredientes. Mais um pouquinho. Agora o restante da farinha com o fermento, o restante da água, mais uma mexidinha. Agora nós daremos uma leve batidinha, só para agregar melhor os ingredientes, mas sem bater muito, para não desenvolvermos o glúten na farinha de trigo, pessoal.
senão a massa ficará elástica e embatumada. A massa do bolo não pode ficar assim. Bater só mais um pouquinho. Já está pronta aqui essa mistura. Só iremos misturar agora as claras em neve. Vou utilizar a própria bacia aqui da batedeira, porque cabe. Se fosse uma bacia pequena, eu teria que transferir essa mistura para agregar as claras em neve, porque senão as claras em neve, elas perdem a leveza. Não é esse o nosso propósito. Ó, as claras em neve, elas têm que permanecer com a leveza. Elas permanecem aeradas. As claras já estão levemente misturadas aqui com os outros ingredientes. Olha só como ela está leve. Vocês então untarão com margarina sem sal uma assadeira de 22 centímetros de diâmetro, tá bom? Essa minha aqui, ela tem um fundo removível, mas se vocês não tiverem, não tem problema. Podem fazer em uma com fundo normal, só que untem bem, tá bom? Eu costumo não untar a lateral da assadeira para não desgrudar o bolo na hora que ele estiver assando, porque senão ele vai afundar aqui no centro, esteticamente ele não vai ficar bonito. Então acrescentaremos aqui. Então forma 22 centímetros de diâmetro. Levarão para assar a 180 graus no máximo, porque senão ele ficará cru no meio. Não pode assar. A massa de bolo não se deve assar em forno muito baixo, muito alto, quer dizer. Se vocês assarem em forno muito alto, a massa irá ficar encruada e queimada nas bordas. Então levaremos ao forno entre 170 graus, 170 é até melhor, pessoal, mas no máximo 180, aí eu mostro o resultado para vocês. O bolo já está assado, forno foi 170, 180 graus, olha só, ele está firme no centro, ó, firme nas laterais, porque primeiro ele assa a lateral, depois que ele assa o centro. Então se vocês apertarem o centro, ele estiver molinho, vocês perceberem que ele está afundando muito, é porque ele está cru, tá bom? Então, na dúvida, vocês peguem um palitinho, vocês enfiem aqui no centro. Se ele sair limpinho, é porque ele está assado. Se ele sair meio sujo, é porque ele ainda está cru. Vocês têm que voltar no forno. Só que assim, pessoal, se vocês assarem um forno muito alto, ele vai ficar encruado, vocês não conseguirão consertar o bolo. Tá? Então, por isso que eu aconselho a estar assando nesse forno mais baixo. Agora, daremos continuidade à receita. No recheio desse bolo, nós precisaremos... Ó, eu já coloquei aqui na panela. Eu cozinhei 2 latas de leite condensado. A hora que a pressão começou a pegar, a hora que a panela de pressão começou a apitar, eu contei 40 minutos. Eu abaixei o fogo, deixei 40 minutos. Mas se vocês quiserem comprar um doce de leite já pronto, de boa qualidade, vocês peguem 2 potinhos de 400 gramas. Porque cada lata de leite condensado cozido tem 395 gramas. Tá? Mas vocês peguem então 2 potinhos de 400 de doce de leite, ou cozinhem 2 latas de 395 gramas cada uma de leite condensado, tá? Então, 40 minutos de pressão, só que aí vocês vão esperar esfriar, retirar da água fervente, colocar na geladeira e só aí vocês irão abrir. Se vocês abrir essas latinhas quentes, poderá acontecer um acidente, porque elas espirram. O doce de leite vai espirrar em vocês e vai causar uma queimadura séria. Então, vocês não podem abrir a latinha antes de esfriar.
Então, 2 latas de leite condensado cozido. Aqui nós temos 45 gramas de amido de milho. Eu colocarei um pouquinho desse leite aqui. Aqui eu tenho 300 ml de leite. Eu vou pôr um pouquinho só para estar dissolvendo aqui o amido. Para estar colocando aqui no doce de leite. Então, os 45 gramas de amido de milho já estão dissolvidos em um pouquinho de leite. Como eu falei para vocês, aqui nós temos 300 ml de leite. Como eu falei para vocês, eu peguei desse pouquinho e coloquei nesses 45 gramas de amido. Então, esse amido dissolvido eu colocarei aqui no doce de leite já. Dissolvido. Agora, nós acrescentaremos o restante dos 300 ml de leite. Um pouquinho eu tirei, volto a dizer, para diluir o amido. Aqui eu tenho 5 ml de baunilha escura, mas aí a gosto, se vocês quiserem colocar menos ou mais. 5 ml. E aqui uma caixinha de creme de leite, 200 ml de creme de leite. Nós iremos colocar aqui também. Agora, em fogo baixo, nós mexeremos até diluir bem o doce de leite, porque olha, ele está bem rígido, tá vendo? Nós iremos mexer até engrossar, em fogo baixo, e aí eu mostro o resultado para vocês. Conforme vocês forem mexendo, ou mexendo assim, fazendo o número 8, ó. Ó, vão apertando o doce de leite. Se ele já estiver muito frio, se vocês cozinharem o leite condensado para virar doce de leite, então, ó, vocês vão apertando na lateral aqui da própria panela e ele irá dissolvendo, tá? Agora, se for aquele doce de leite que já vem pronto, aí ele é mais molinho. Vai ser mais fácil para vocês dissolverem. Se vocês tiverem também um fouet, facilita bastante na hora de mexer aqui o creme, tá? Ó, ele ainda não deu ponto. Continue mexendo. O creme já engrossou. Agora nós transferiremos para um outro pote. E eu já mostro para vocês como cobrir com plástico para ele não criar nenhuma película. Então eu transferi o creme de doce de leite para o outro pote. Agora vocês pegarão um saquinho de freezer, um saquinho culinário e cobrirão, ó. Vocês cobrirão apertando sobre o creme quente. Não esperem esfriar o creme. Vocês têm que colocar sobre o creme quente para ele não formar nenhuma película. Aí vocês vão reservar. Na hora que ele estiver mais pro frio, vocês podem estar colocando na geladeira para depois rechear o bolo. Daremos o andamento agora fazendo o amendoim crocante, que é aquele amendoim docinho que tem aquela casquinha que as pessoas chamam de pralinê de amendoim. Então, começaremos. Com a panela desligada, vocês colocarão 400 gramas de amendoim torrado e sem pele. Ó, sempre fica um pouquinho de casquinha no fundo, mas ó, ele tá no geral ele tá sem pele. 180 gramas de açúcar refinado. Aqui nós temos 4 gramas de canela em pó, 8 gramas de chocolate em pó 50% cacau
e 8 gramas de fermento para bolo. Colocaremos tudo aqui junto. E agora, por último, nós colocaremos 240 ml de água, tá? Temperatura ambiente. Ligaremos o fogo baixo e não pararemos de mexer até açucarar esse amendoim. Vamos acender o fogo. Ó, sem parar de mexer, pessoal. Ele demora um pouquinho, mas ele dá o ponto certinho. Eu vou mostrar pra vocês. Ele irá açucarando. Conforme a água for evaporando, ele irá açucarar. Ó, ele está querendo começar a açucarar. Ele leva um tempinho no fogo. Vocês vão achar que não dará certo. Mas, ó, ele começará a açucarar. Daqui a pouco ele já soltará da panela. Ele está prestes a entrar no ponto correto para soltar da panela. Ó, parece que ele não vai dar ponto. Vocês viram que o líquido todo já secou. Agora vocês não podem parar de mexer, porque senão ele irá queimar e não irá açucarar. Ele precisa açucarar para poder soltar aqui da panela. Ó, ele já está querendo começar a soltar. Olha só. Ó, já soltou da panela, ó. Já deu ponto do pralinê, ou do amendoim crocante, como vocês queiram chamar, já deu ponto. Ó, tá soltinho, ó. Parecia até que não ia dar ponto, né? Agora eu colocarei numa assadeira e esperarei esfriar. Ó, soltinho. Agora é só esperar esfriar para decorarmos o bolo. Bom, a calda não tem segredo. Eu gosto de usar essa calda neutra, porque ela não é muito doce. Nós temos aqui 3 copos tipo requeijão de água, temperatura ambiente. Aí aqui nós temos 1 copo tipo requeijão de açúcar. Então é sempre uma medida de 3 de água para 1 de açúcar. Aí vira uma calda neutra, que ela não é muito doce. Então acrescentaremos aqui. Um pouquinho grudado aqui no fundo. A caldinha começou a ferver. Ó, desligaremos o fogo, esperaremos esfriar. Começaremos então a montagem do bolo. Com a mesma assadeira que eu assei a massa, eu vou colocar um plástico, pode ser um plástico, um saquinho de freezer, um filme plástico, alguma coisa culinária, tá bom? Para estar forrando, uma coisa higienizada para vocês estarem forrando a assadeira. A massa, pessoal, que eu fiz, olha só, ó, eu fiz 2 cortes nela, então ela está dividida em 3 partes, certo? Nós começaremos então a montagem. A calda eu já coloquei aqui nesse frasquinho aqui, tá bom? Esse frasquinho é prático, se vocês não tiverem, vocês podem ir com a colher, umedecendo a massa. Então, ó, eu colocarei. Eu gosto de colocar essa parte sempre para baixo, porque se vocês regarem a massa diretamente aqui, ela não irá penetrar tanto quanto essa parte. Então, eu viro.
Irei regar, cuidado com o excesso de calda, porque senão irá começar a vazar no bolo. Depois do bolo pronto, ele começará a vazar. Ó, vão apertando e vão vendo se ela está úmida, sem exageros. Pronto, já está umedecida. Agora, do jeito que eu coloquei ontem nesse recipiente, eu não vi ainda a textura do creme. Vamos ver se ele precisará de um pouquinho de creme de leite, se ele está no ponto para rechear o bolo. Ó, retirarei o plástico. Vamos ver. Pessoal, ele está ótimo para rechear o bolo. Olha só. Então, não precisaremos fazer nenhuma alteração nele. Só deem uma mexidinha. Ó, parece que é doce de leite puro, né, pessoal? Fica uma delícia, fica muito gostoso esse recheio. Então, eu colocarei uma camada aqui. E aí, é só ir espalhando. Ó, apertando para ver se a massa está bem regada. Colocaremos a segunda camada de recheio. E espalharemos. Segunda camada já colocada no bolo, segunda camada de recheio. Agora a mesma coisa, ao invés de eu colocar essa parte de fora da massa, que a calda não penetrará tanto, eu colocarei essa parte aqui cortada, virada para cima, porque a calda penetrará melhor. Então vamos regar novamente. Ó, agora dobraremos o plástico, ou se não der para fechar com o mesmo plástico, vocês coloquem outro por cima, apertem bem. E umas 2 horas de geladeira, porque esse recheio ele vai aderir bem, então não precisa de tanto tempo de geladeira. 1 hora, 2 horas de geladeira, nós conseguiríamos desenformar e já passarmos a cobertura também, que vai ser esse creme de doce de leite, e jogaremos o pralinê para finalizar. Ó, já desenformei o bolo, irei cobrir o bolo então para poder grudar o pralinê, que é aquele amendoim crocante. Já passei o doce de leite por todo o bolo. Vocês não precisam ter a preocupação de estar dando acabamento, tá? Vocês só procurem nivelar o bolo, porque o pralinê vai cobrir todas essas imperfeições, mas procurem estar nivelando o bolo, para ele não ficar uma parte muito caída. Então é um bolo que não necessita de decoração. Agora é só jogarmos esse pralinê por cima do bolo. Na lateral também, pessoal, vamos colocar por toda a extensão do bolo. Esse é o resultado do bolo. É muito gostoso, para quem gosta do amendoim, para quem gosta do doce de leite. É um bolo muito gostoso, macio, úmido. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deem seu like, que nós sempre traremos receitas descomplicadas para vocês. Muito obrigada, pessoal!